isso que a Luísa está No falando. YouTube, a gente está com um probleminha hoje, que a gente não está conseguindo, só que passando a live daqui, eu vou postar. Eu estou gravando a live aqui, acabando aqui no Instagram, eu vou colocar no YouTube. A gente está com um probleminha, o YouTube não está deixando a gente colocar hoje. Amanhã, provavelmente, já vai ter resolvido, a gente vai colocar direitinho, mas hoje realmente deu alguma coisa, mas a gente vai colocar. Acabando aqui, eu vou colocar no YouTube a live para todos assistirem. Aqui. Isso. Eu mandei um link lá no grupo, quem faz parte do nosso grupo, está conseguindo acessar por uma plataforma. Para quem tiver que assistir pelo YouTube, pode acessar pelo link que nós colocamos agora, tá? Colocamos o link no grupo. Então, só clicar no link lá que você vai estar participando conosco. Leandro, com 39 anos, já tem o diagnóstico há 6 anos, né? Tem um pessoal aqui que tem um diagnóstico já, né, desde novo, né? O Parkinson mais precoce, né? Então a gente já viu bastante aqui. Não está sendo assim muito difícil a gente ver, não. Exatamente. E como a gente falou nos últimos dias, a gente sabe que o Parkinson é uma doença que causa uma série de questões que não agradam, né? É impossível a pessoa se agradar tendo Parkinson. Não tem como a pessoa falar que gosta de ter o Parkinson, porque não é uma escolha, né? Se a gente pudesse escolher, nenhum de nós teríamos o Parkinson. Mas já que aconteceu, não é, de ter o Parkinson, vamos lidar com isso da melhor forma possível para que isso não fique pior. Exatamente, né? Uma qualidade de vida mesmo. Vamos buscar uma qualidade de vida. Até para não ter outras doenças juntas, igual a gente já falou. Igual a gente já falou, o Parkinson não mata, mas uma doença coronariana pode te matar em segundos. Exatamente. Né? Então, não é para você desfocar das outras doenças. Parkinsoniano, ele está sujeito a ter diversas doenças, assim como qualquer pessoa, né? As doenças, elas podem estar até mesmo associadas, né, à questão do Parkinson. Então, é fundamental que você se cuide, é fundamental que você beba água, é fundamental que você tenha uma vida, né, que busque não se estressar tanto. Né? O estresse é terrível, gente. Estresse é terrível. Estresse pode causar uma série de complicações na sua saúde que você nem imagina. Exatamente. E vamos lá, a partir desses princípios, estão aí com a caneta, vamos anotando, né? Como eu estava falando, a questão mesmo é que a gente precisa de um profissional habilitado. Inclusive, nem todos os nutricionistas podem passar fitoterápicos, né? A gente sabe disso, que tem que estar habilitado. E, né, na época eu fiz uma pós lá na UFRJ para trabalhar com essa questão mesmo dos fitoterápicos e, claro, dos nutrientes que todos os nutricionistas que, né, eram para estar habilitados para isso, né? E por isso que nós, no Nutrição no Parkinson, atendemos em dupla. Né? Os nossos atendimentos são em dupla, as nossas lives são em dupla, porque apesar de os dois serem nutricionistas, nós somos de áreas diferentes. Complemento, né? A Raquel, ela é mais voltada para a questão da fitoterapia. Ela, por exemplo, ela pode prescrever um fitoterápico. Eu já não posso, porque eu não tenho a pós-graduação em fitoterapia. Por outro lado, eu tenho a pós-graduação em tecnologia dos alimentos. E isso me dá expertise para algumas outras áreas que, porventura, a Raquel não tem. Então, um vai complementando o outro de forma que a gente consiga ajudar o parkinsoniano. Exatamente. E hoje a gente vai falar da mucuna, mas espera só um pouquinho. E, inclusive, esperem também, porque tem a frase, tá? Então, a gente vai complementar a frase da segunda, da terça e hoje, na quinta-feira, nós temos a continuação, né, dessas palavrinhas, mas espera um pouquinho, hoje a gente vai falar aí mais rápido para a gente ir deslizando aí com o conteúdo. Vamos lá. Então, vamos lá. O tema da aula de hoje é nutrientes e fitoterápicos. Vamos por partes? Vamos começar pelos nutrientes. Isso. Alguns nutrientes, como eu disse há pouco tempo, eles são de extrema valia na doença de Parkinson. Aliás, todos nós precisamos ingerir diariamente uma certa quantidade de todos os nutrientes. Quando a gente não ingere esses nutrientes, isso vai causar uma série de complicações na nossa saúde. Por exemplo, se a pessoa não ingere cálcio, nunca, a vida toda ela não ingeriu, não come nada que tem cálcio, não faz suplementação, nada. Ela não vai estar mais suscetível a ter uma osteoporose, uma outra doença óssea, por exemplo. Então, se a pessoa não come vitamina C, ela está mais suscetível a ter problemas relacionados a escorbuto, que é uma doença oral.
né? E todos os nutrientes, eles têm essa questão. Se você não ingerir, eles vão trazer uma série de coisas complicadíssimas para a saúde. Exato. E para o outro lado também é verdadeiro. Se você ingerir demais, pode não ser interessante. A gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, o cálcio na doença de Parkinson. Sim. Cálcio é importantíssimo, né, para a saúde dos ossos e tal. Mas no Parkinson não pode ter cálcio em excesso, né, Raquel? Exatamente. Por isso que é um pouco sensível, uma linha muito tênue, porque a gente tende a trabalhar com cálcio em níveis um pouquinho mais baixos. Porém, se a gente for pensar, é claro que algumas pessoas aqui têm a questão do Parkinson precoce, mas quando a gente pensa também em idosos, já há uma questão de preocupação, e a mulher também tem uma tendência de ter uma necessidade em maior índice, né, de osteopenia, osteoporose, tá? Então, por isso que é muito tênue essa linha, tá? Porque se for demais, pode ter uma questão da complicação do Parkinson, e se for de menos, a gente pode trabalhar com outras complicações da saúde, é isso, tá? Aí. E então, quando a gente fala de nutrientes, a gente precisa entender que há duas classificações de nutrientes. Os nutrientes que a gente precisa ingerir em grande quantidade e os nutrientes que a gente precisa ingerir em pequena quantidade. Grande quantidade, a gente tem carboidrato, proteína e gordura. Em pequena quantidade, a gente precisa ingerir vitaminas e sais minerais, além de ter alguns compostos, chamados compostos bioativos. Hoje a gente vai dar uma ênfase nos nutrientes que a gente precisa ingerir em pequenas quantidades, tá? Porque a gente já falou bastante aqui de proteínas, né, de carboidrato, e hoje a gente precisa entender algumas questões, né, que ocorrem na doença de Parkinson. Uma dessas questões é uma disfunção mitocondrial, né? Todos nós temos, o corpo humano é formado por células, né? As células vão formar os tecidos vão formar órgãos, e aí vai construir o organismo, né? Dentro das células há diversas coisas, né? Há diversas organelas lá, e essas organelas estão responsáveis por tudo que ocorre no nosso corpo. E uma dessas organelas é a mitocôndria. Entre muitas outras coisas que a mitocôndria realiza, uma coisa muito importante é o metabolismo energético, é fornecer energia, né, para os nossos tecidos, para o corpo funcionar direito. Que, inclusive, no Parkinson está em desbalanço. Né? Em desbalanço. O problema é que na doença de Parkinson, isso daí, essa mitocôndria, ela vai ter uma disfunção, ela vai ter alguns probleminhas nas suas funções de produção de energia, né? Então, a gente chama isso de distúrbios, né, energético na mitocôndria, disfunção energética mitocondrial, certo? Por isso, né, já adiantando, a gente pode utilizar até alguns suplementos que a gente sempre orienta para parkinsoniano. Eu amo, tem um que para mim, vamos para falar, Raquel, vai para uma ilha, você tem que levar um suplemento alimentar. Gente, eu vou levar feliz, abraçada, né? O whey também, mas o whey dele não vai caber nessa situação, mas a creatina, gente. Sério, a creatina serve tanto para tantas coisas, mas no Parkinson, justamente para ter esse desbalanço energético, a gente vai ter a questão da creatina trazendo algo que é melhorando a recaptação de energia ali, né? Que a gente tem uma moedinha de energia, né? O nosso corpo ele vai funcionando por trocas também, tá? E aí, o que a gente faz com essa creatina? A gente trabalha aí para ter essa maior energia, tá? Uma média que a gente vai trabalhando é uns 3 gramas, tá? É claro que a gente tem que calcular por peso, que é o ideal, tá? Para mim é diferente para o Jonathan, né? Que ele pesa um pouquinho mais do que Exatamente. Eu, né? Um pouquinho não, né? Porque eu sou desse tamanho, né? Ela tem quanto você tem? Né? De sarça a minha altura, né? Eu bem baixinha, 83, né? eu tenho 1,83, 1,82. Então, as minhas necessidades são diferentes da dela. Mas para parkinsonianos, isso já foi mostrado por alguns estudos, que a creatina pode ser muito interessante para essa questão da disfunção mitocondrial. Não só a creatina, mas alguns suplementos são extremamente interessantes, né, para essa questão da disfunção mitocondrial. Né? Algumas coenzimas, como a coenzima Q10, por exemplo, no formato do biquinol, né? É extremamente interessante, né, Raquel? É muito interessante, na verdade, porque a coenzima ela ajuda muito nessa questão da oxidação, tá? Então,
ele é ótimo e tá para melhorar, na verdade, a questão energética, Sim. Tá? Então, eu indico bastante, sim, também consultório, até para galera que tá meio ruim, né? Coenzima Q10, creatina. Biquinol, coenzima Q10, exatamente. Isso. A arginina. Arginina não, a carnitina, desculpa. Carnitina, ácido lipóico, a gente pode trabalhar. É extremamente interessante, tá? E, claro, nosso queridíssimo complexo B. O B. Né? Como a Sim. gente falou no começo aqui da live, a gente falando, né? O Jonathan falou da questão da B2, que você pode colocar um asteriscozinho aí, que foi visto alguns trabalhos melhorando a questão de tremores, né? Diminuindo. E claro que isso traz um excelente benefício para a vida do parkinsoniano. Exatamente. Né? Alguns trabalhos já mostraram que a vitamina B2, né, conhecida como riboflavina, ela pode ajudar na questão dos tremores. Mas, óbvio, isso daí tem que ser avaliado clinicamente. A gente precisa avaliar clinicamente. Mas, de forma geral, assim, fica essa informação. Pode ser que a vitamina B12 te ajude. Pode ser que não, mas pode ser que te ajude, né, com essa questão dos tremores. Mas não saia daqui, B2, riboflavina, não saia daqui correndo para comprar um complexo B, porque não é. Quando a gente fala quando a gente fala de nutrientes, a gente fala principalmente de alimentos, que a gente encontra em alimentos. Quando é necessário a gente fazer uma suplementação, muitas vezes é necessário, principalmente no Parkinson. Quando é necessário fazermos uma suplementação, principalmente de complexo B, né, a gente avalia a questão com o médico, avalia a questão olhando os exames também. O formato dessas vitaminas para absorção melhor. Exatamente. Tá? Então, a gente tem uma série de orientações para você comprar, né, o suplemento da forma correta e tomar da forma correta. Né? Apesar das vitaminas do complexo B não serem tóxicas, como a gente está lidando com Parkinson, a gente não quer que haja nenhum problema com o parkinsoniano. Por exemplo, a vitamina B6 em excesso, para quem toma levodopa sozinha, não é interessante. Né? Isso já está bem estabelecido. Né? Apesar de que hoje em dia, se você olhar na caixinha do Prolopa aí, vai estar escrito levodopa mais alguma coisa. Né? Porque o Prolopa hoje em dia, né, a levodopa ela vem associada. Né? Mas para quem toma só levodopa, quem faz uso de alguma substância, né, para algum outro medicamento parkinsoniano, tem que verificar se não vai ter nenhum problema você tomar o complexo B, tá? Mas de forma geral, não tem grandes problemas não, mas é necessário avaliar direitinho. Se tem essa associação, né? A B12, a gente já falou que ela está associada com a questão de equilíbrio também, né? Além de outras coisas, todas as vitaminas do complexo B, elas servem como uma coisa que a gente chama de cofatores, né? Que são substâncias capazes de ajudar no processo de obtenção de energia. E no fato, como essa questão de obtenção de energia está prejudicado, os cofatores energéticos são extremamente interessantes. Então, as vitaminas do complexo B são de grande valia. Exatamente. Pensando aí, passando para o lado dos minerais, vai ser extremamente importante a gente trabalhar com a questão do magnésio, tá? E do zinco. E pensar no magnésio também com o pensamento de quelar metais pesados, tá? E isso a gente vai ter algum pensamento também logo mais para frente, falando no quesito de alguns fitoterápicos que irão auxiliar nesse perfil também, tá? Exatamente. O metal pesado você já deve ter ouvido falar, porque ele está relacionado com o consumo, né, em excesso desses metais pesados, está relacionado com o desenvolvimento de Parkinson. É uma das causas, né? Apesar da gente saber que o Parkinson é idiopático, não tem uma única causa ainda definida. Mas a questão dos nutrientes é extremamente interessante. Outro nutriente interessante, vitamina D. Vitamina D, D. Trabalhar também com N-acetilcisteína, que é o famoso NAC, tá? Sim. Pela questão da biogênese mitocondrial. Quando a gente fala dessa questão da biogênese mitocondrial, como o Jonathan já falou aqui no começo, a gente pensando mesmo em trabalhar com que essa energia tenha mais motorzinhos, né, entre aspas, para que tenha mais energia, já que a gente tem esse desequilíbrio energético na questão da doença de Parkinson, tá? Então, quando a gente trabalha mesmo aí com N-acetilcisteína, trabalha, né, a questão do glutamato que a gente até viu, a questão nasal, né? Então, ter essa questão do controle mesmo,
dos minerais, aquelar minerais, quelar ferro, que é extremamente importante, tá bom? Então, vamos trabalhar com todos esses princípios e a gente vai passar para outro nutriente extremamente legal, que eu acho que a gente já falou aqui bastante dele, já tá bem batido, gente, ensinamos como comprar, que é o ômega 3, né? Exatamente. Excelente pela questão mesmo da inflamação, tá? Então, como eu falei no início, a gente vai pensar em questão de inflamação, questão da biogênese mitocondrial, é como se a gente for produzir novos motorzinhos, tá? E o declínio cognitivo, que também pode ocorrer no Parkinson. Com o passar do tempo, com a progressão da doença, pode haver um declínio cognitivo e o consumo, né, de alimentos ricos em ômega 3 tem se mostrado interessante para essa questão também. Quando você suplementar, tem que levar algumas coisas em consideração ao comprar o ômega 3, né, Raquel? Exatamente, como a gente já tinha falado, né? Observar a questão mesmo se tem um símbolo que ele é livre de metais pesados, tá? Que é a IFOS. Observar mesmo se quanto mais EPA e quanto mais DHA, que é interessante para a questão da função, até porque aqui em volta dessa célula, quanto melhor for o formato dessa gordura, mais interessante vai ser. Então, ela vai ficar muito mais fácil de passar os nutrientes entre ela. Então, se for realmente uma gordura boa, como o óleo do peixe aí, né, o ômega 3 aí também vai ser extremamente interessante, tá? Exatamente. Tem que estar vitamina E também. Tem que estar associado com vitamina E para que ele não... Oxidação, isso, para evitar que se oxide, tá? Então, pelo menos olhar esses formatos, porque às vezes a gente vai ali na farmácia e o rapaz fala, isso aqui tá aí na promoção, né? Só que para dar uma dose interessante mesmo de EPA, DHA, você vai ter que tomar 4 cápsulas, gente. Tenha dó, já toma muito remédio. E também, eu já trabalhei, né, com algumas pesquisas e já vi relatos de algumas pessoas que trabalharam com ômega 3, né, cápsulas de ômega 3 adquiridas em farmácias. E, para surpresa de algumas pessoas, o ômega 3 estava adulterado, né? Não era o ômega 3 verdadeiro, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que verificar se é um suplemento de qualidade, tá? E a quantidade necessária também. Sim, porque, né? Perdão, porque se a gente for pensar a questão da deglutição, né, que já há uma certa dificuldade, né, em engolir, e aí você vai colocar ali mais 4 cápsulas, o Parkinson já está tomando alguns remédios, então, assim, não é tão interessante. Exatamente. Tá? E o ômega 3 em excesso, não dá. O ômega 3 em excesso faz o efeito contrário, tá? Vai causar uma inflamação. Não é interessante. Ômega 3 em excesso, por favor, não. Exatamente. Tá? Metais pesados, pode estar mesmo questão de alumínio, porque dia e noite a gente passa desodorante, tá? Desodorante tem muito alumínio, tá? Panelinha de alumínio, como eu já falei, não é aqui do assunto, inclusive a gente falou que vai falar sobre essa questão de metais pesados mais pra frente, mas trocar essa panela de alumínio. Que tal a gente falar semana que vem, hein? Vamos Nossa live de semana que vem, vamos falar sobre metais pesados, então, questão de como dúvida, né, o manuseio, né, para a gente controlar essa questão. Clorela é excelente, tá? A gente até fez um post sobre a clorela aqui, é maravilhosa para a saúde, tá? E questão de metais pesados também. Isso, passando aí. Vamos passar para o próximo nutriente, vamos falar de um nutriente muito importante, tá bom? Na doença de Parkinson, que é o... Qual será? Fala aí, se você sabe de algum nutriente interessante para a doença de Parkinson. A vitamina C é um nutriente muito interessante, sabe por quê? A vitamina C é antioxidante. E a gente já usou esse termo aqui diversas vezes, antioxidante, né? Para o Parkinson, tudo que é antioxidante e anti-inflamatório é de interesse, é interessante, né? E a vitamina C, ela tem função antioxidante. Tá? Nos alimentos, onde que a gente encontra a vitamina C? É extremamente fácil, gente, a gente encontrar nas frutas cítricas. Então, nosso país, graças a Deus, a gente não precisa chorar por causa desses nutrientes. Exatamente, mas acredita que tem gente que não consome a quantidade de vitamina C diária? Eu acredito. Tem gente que só come, por exemplo, acorda, come um pão francês, né, tomando alguma coisa, né, tomando um refrigerante. De tarde, no almoço, vai comer o arroz, vai comer arroz com batata frita. Não dá, chega no final do dia, não vai ter nutriente necessário. Né? Vitamina C você vai encontrar, é muito fácil, e a quantidade é baixa de vitamina C, né? Necessária por dia. Exatamente. Então, a gente consegue encontrar vitamina C na acerola, né? Nas frutas cítricas de forma geral,
já tem geralmente uma quantidade muito boa. E ela é antioxidante, tá? Vamos trabalhar também com algo que a gente já falou aqui, da questão da cafeína, né? Então é Cafeína. Quem extremamente adora um interessante. café aí? Quem gosta de café? Né? Pode levantar. Eu adoro, né? Eu amo. A gente já falou algumas questões que não seria interessante o café, né? A cafeína como quimioprotetor, né? Então seria interessante ir. Claro que a gente já colocou outras vezes as questões do que não é interessante, do rápido, do lento metabolizador. Então a gente não vai voltar muito nisso, não, porque tem coisas aí para a gente falar que seria e o interessante. café, ele é sempre interessante por ser antioxidante também, tá? E o café, se for de qualidade, como a Raquel vive falando aqui, não precisa de grandes quantidades de açúcar para ficar com sabor agradável, não, tá? Não. Gente, o café, ele não é preto, né? Eu sei que a gente tem aquele hábito de falar, eu quero um cafezinho preto. Mas quanto mais preto, mais torrado ele é, tá? Então, mais amargo ele vai ser. Então, vamos lá, comprar um café de qualidade. Eu sei que, na verdade, a saca de café aqui no Brasil tá caríssima, né? Que eles estão preferindo exportar do que deixar aqui, né? Mas vamos trabalhar mesmo com grão, que não seja uma torra tão escura, né? Então, trabalhar com média, então vai ser legal. Preferir os grãos mesmo do que aquele que já é moído, tá? Então, se conseguir, às vezes, investir em um moedorzinho, fica ali para sempre. Então, não precisa pensar, meu Deus, vou investir esse negócio aí, nunca mais vou usar. Não, pode investir e sempre tá passando. O sabor fica maravilhoso na hora, né, gente? Exatamente. Então, já terminando a questão dos nutrientes, para a gente pular para a parte de fitoterapia, outro nutriente interessante é a vitamina A, tá? Mas a gente vai falar de um composto, mais especificamente, que é o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele vira vitamina A, tá? Ele por si só não é vitamina A, mas ele vira vitamina A. E ele tem ação antioxidante e anti-inflamatória também. O beta-caroteno a gente encontra nos alimentos amarelados, tá? Então a gente vai encontrar... Amarelados não, laranja, tá? Mas que pode variar até o amarelo ou até o vermelho. Então a gente encontra no mamão, na cenoura, tá? Tem gente, inclusive, que fala que quando come muita cenoura, ela vê a palma da mão laranja. Isso é por conta do beta-caroteno. Tá? Então, o beta-caroteno, que é esse pigmento desses frutos, né? Ele é extremamente interessante por ser antioxidante e anti-inflamatório, extremamente interessante na doença de Parkinson. Perguntaram aí se o whey protein pode. Não tem problema nenhum, desde que seja encaixado no melhor horário, né, para que não tenha interação, né, e não piore o período off do Parkinson, fazendo com que aumente os sintomas motores. Tá? Se for bem orientado, é super interessante. Tá? A gente geralmente gosta de colocar uma refeição mais proteica no horário noturno, né, ou no horário depois, que não vai ter remédio posteriormente. Mas a proteína é fundamental sempre. Estando dentro do cálculo, né, total também, não tem problema nenhum, tá? Exatamente. Então, vamos lá falar de alguns fitoterápicos, trabalhando também com essa questão de quelantes, tá? De metais pesados. Então, trabalhando também por serem antioxidantes, então, principalmente por isso. Então, vamos em um que você pode consumir no seu dia a dia, extremamente fácil de adquirir, que é o chá verde, né? Então, a gente trabalhar com alguns princípios que tem, né? O epigalo catequina galato que tem ali no chá verde, a gente trabalhar com o chá preto também, que ele é mais fermentadinho, tá? É da mesma planta, tá? Mas é trabalhando mesmo com a grau de fermentação ali, tá bom? Diferente. Então, a gente pode trabalhar com esse chá verde maravilhoso como quelante e também como um ótimo antioxidante também, tá? Então, você pode anotar aí, colocar no seu dia a dia. É claro que, né, tem gente que fala, vamos fazer um open bar de chá. Gente, não é bem assim. Não faz isso, porque pode dar alteração, tá? Então, teve uma época que eu, se não me recordo, teve uma certa marca, né, que colocava aí chá verde para tomar 2 litros por dia. Quando viu, galera, tá ficando com problema tireoidiano, problema no fígado, né? No fígado. Chá em excesso é tóxico. Então, na verdade, tudo demais faz mal, né? Exatamente. Aquele velho ditado. Chá em excesso não faz. Exatamente. Então, dá desequilíbrios, tá? Então, por favor, 150 ml. Ah, minha xícara não tá aqui, eu vou mostrar minha xícara. Então, a gente trabalhar aí com 150 ml, um dia ali, a questão mesmo do chá verde, outro dia do chá preto, fazer algumas associações, né? Colocar um limãozinho dentro, igual eu coloquei. Tem um Reels que eu coloquei com um limãozinho, fica ótimo, tá? Um limão desidratado. Exatamente. Então, ótimo para você acrescentar
no seu dia a dia. Tá? Outro composto interessante, tá, é o resveratrol e a curcumina. Eles estão associados com a biogênese mitocondrial, né? Aquela questão da disfunção mitocondrial que eu falei que ocorre no Parkinson. O resveratrol, ele é um composto encontrado em uvas, né? Na casca de uvas, em vinhos, consequentemente, né? E o resveratrol é um composto super interessante, né? Ele já está bem estabelecido como um composto que pode ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, né? Por isso que falam, né, que tomar uma tacinha de vinho faz bem para o coração. O resveratrol também pode ser encontrado, além, né, da casca da uva, ele pode ser encontrado em sucos integrais, sucos de uva, né? Enquanto que a curcumina é o composto responsável pela coloração do açafrão, né, do açafrão, da cúrcuma, de forma geral. E ela é extremamente interessante. Ela tem atividade neuroprotetora na doença de Parkinson e, se utilizada de forma constante e utilizada em um planejamento adequado, pode ser interessante. Mas não adianta você se alimentar de forma desregrada e ingerir o seu açafrão todo dia achando que ele vai ter efeito, porque não vai, é o conjunto. Exatamente. É o conjunto. E aí, pensando na questão de temperos, né? Vamos pensar em ervas como algo que eu adoro, né? Tem gente, não sei, tem gente que não gosta, mas é o manjericão. Gente, dá essas coisas de ervas, temperos, dá pra gente estar trabalhando no dia a dia, tá? Então, isso daí você pode adicionar facilmente no seu dia a dia, tá? Exatamente. E pensando também em algo que é na biogênese mitocondrial, tem isso daqui a gente não consegue suplementar, mas você vai ter que mudar de vida, que é a atividade física. Se tem algo que ajuda muito na questão da biogênese mitocondrial, é a atividade física, principalmente aeróbica, entendeu? Então, é legal você estar adicionando, quem não tem questão de marcha, a galera que está mais nova aí, que teve a questão precoce mesmo, tá bom? Exatamente. Então, esse vai ser essencial. Hoje mesmo marcaram a gente, né? A gente viu, acho que o Bruce, né? Fazendo atividade física, pelo que eu vi o perfil dele, ele faz bastante atividade. Exatamente. Excelente, gente. Então, isso aí pode adicionar muito. E eu estava até vendo um trabalho que saiu na Neurology esses dias, falando de atividade física de alto impacto para a doença de Parkinson. São atividades físicas mais pesadas mesmo, são lutas, né? Atividades físicas de uma intensidade um pouquinho mais elevada. E foi mostrado nesse estudo que havia muitos benefícios, né, por parte dos parkinsonianos que praticavam essas atividades físicas. Então, é interessante demais, exatamente, estimula a produção de ATP, adenosina trifosfato, que é energia, né? Vai entrar lá, bioquimicamente falando, vai entrar na questão lá do ciclo de Krebs, né? Vai assumir um papel metabólico lá para no final virar energia, tá? Exatamente. Então, é extremamente interessante para o Parkinson, atividade física. E pensando em energia, a gente tem um sintoma que a galera parkinsoniana sente muito, que é a fadiga. Fadiga, tá? Cansaço. Justamente por esse desbalanço energético. E pensando nisso, nós podemos trabalhar com algo com fitoterapia que nós chamamos de rhodiola rósea, bastante interessante. Gente, eu trabalho no dia a dia, maravilhoso. Também o chá verde, como eu já tinha falado, e a questão aí que a gente vê aí na uva, pode trabalhar também, tá? Então, com esses princípios que eles vão ajudar bastante nessa questão da energia, tá? Então, assim, boa noite, Vera. É tudo uma questão de planejamento, tá? Como eu disse que nada sozinho funciona, é interessante que você tenha uma rotina realmente consumindo esses alimentos. Por exemplo, consumir uma uva, né? Consumir um suco de frutas de uva integral de vez em quando, uma uva, por exemplo, você faz um consumo assim, de manhã um açafrãozinho, né? De tarde um mamão, de noite um morango e uma uva, por exemplo, um mix de frutas. E bebendo água toda hora, né? Fibra para a questão da constipação, intestino preso, né? Um suco com gengibre, que é neuroprotetor também, né? E ajuda nas dores. Ajuda nas dores, enjoo, né? Tudo isso no final, depois de um tempinho, vai ter resultados positivos. Exatamente. É porque o alimento ele
tem realmente essa questão de influenciar na saúde da pessoa. Muito. Já ouviu aquele ditado, você é o que você come? Exatamente. Tem aplicação realmente, porque se a pessoa come, vamos lá, pizza toda hora, refrigerante com pizza todo dia, salgadinhos, né, só biscoito recheado, a pessoa, infelizmente, não vai ter muita saúde, ela vai ficar ainda mais cansada, né? E quando a gente fala de Parkinson, não há espaço para você ter uma vida desregrada, né? Não há espaço. Então, tem que ter uma vida mais controlada, né? Exatamente. Felizmente, porque isso vai te ajudar a prevenir outras doenças também. Câimbras pode ser um monte de coisa. Eu, particularmente, atuo com time de futebol também e a gente está acostumado a orientar em relação à câimbra. Normalmente, é questão de hidratação, tá? Hidratação faz da câimbra, desidratação. Se a pessoa ela tá com desidratação, o que ocorre muito no Parkinson, desidratação, mais carência de determinados nutrientes, vai dar câimbra, tá? Mas tem algumas coisas que são da doença, que é necessário você verificar com um neurologista, caso a hidratação, tudo, né, tiver ok. Né? E vamos falar também de outros fitoterápicos que são extremamente interessantes, né? Essas raizinhas, como o ginseng, tá? Maravilhoso para estar trabalhando. A Withania somnífera, então bacana demais para estar trabalhando com ele. Gente, eu amo essas raízes santas, maravilhosas para a gente estar trabalhando, assim, não só para o Parkinson, vou te falar a verdade, mas para outras questões também. Galera que quer melhorar até a disposição, fala-se muito que tem uma questão afrodisíaca também, mas falando em afrodisíaco, nós vamos falar de uma coisa aí, né? Que vocês adoram falar desse fitoterápico e também não tem por que não falar dele. Adivinhem qual que é, né? Associando a questão do afrodisíaco. É a mucuna, gente, por incrível que pareça. Né? Como é que funciona? Parece que na China eles estavam usando isso como afrodisíaco, é isso mesmo? Na verdade, a mucuna, né? É a sementinha, a gente utiliza ela. E lá na Índia, na verdade, ele é utilizado como uma questão mesmo que o pessoal usa para aumentar a testosterona e é usado também, né, aí como afrodisíaco. Para quem não sabe, a mucuna é uma leguminosa, né? É pretinha a mucuna e ela tem, né, em sua constituição, levodopa. Exatamente. E até hoje, na verdade, a gente sabe que é retirado a levodopa, né, utilizado da mucuna, né? Então, extremamente interessante isso. Exatamente. Tá? E na Índia, né? Agora eu não sei se é na Índia ou na China. Na Índia eles utilizam, né, a mucuna para tratar o Parkinson. Isso. E o pessoal também, né, vai usando para outras coisas e funciona, né? Quem quer usar para algumas coisas a mais, adicionar na vida, ele funciona também, tá? Exatamente. E alguns trabalhos foram realizados há algum tempo, verificando, né, os benefícios da mucuna, né, alguns trabalhos usando a mucuna triturada, né, e viu que ela age, né, de forma como o medicamento mesmo, como a levodopa, que é extraída dela mesma. Então, exatamente. Mas a levodopa atualmente, o Prolopa que você toma, sabe? Normalmente ele é associado a outras substâncias para impedir até a questão da interação com a vitamina C, que não é muito, da vitamina B6, piridoxina, que não é muito interessante, né? O Prolopa já é otimizado. Exatamente. Nessa pesquisa, inclusive, foi utilizado 30 gramas de mucuna triturada. De mucuna, né? Então, viu-se essa associação que foi positiva, mas pensando também que excesso, né, da levodopa pode ser, na verdade, neurotóxica. Então, por isso que é extremamente importante ter o acompanhamento ali, tá? Então, não adianta vocês irem dar. E também pode ser neurotóxica por conta do estresse oxidativo. Então, toda vez que a gente pega um paciente para ajudar, né, a gente sempre tenta controlar a questão do estresse oxidativo, senão não vai, senão não funciona. Não tem medicamento que funcione num corpo estressado, tá? Perguntaram aí da carne, para Parkinson não é tão interessante o consumo de carne em excesso. Tá? Até responderam aí já, isso mesmo. Eu particularmente sempre oriento, quando vai ingerir carne vermelha, a esperar um tempinho, até 2 horas, tá? Depois da tomada da levodopa. Não é muito dos mais interessantes, tá? A carne vermelha.
Mas a carne, o peixe, você pode estar consumindo, o frango, tá? Desde que ajustado em quantidade adequada para você, as proteínas são sempre interessantes. E essa questão da integridade mesmo das proteínas é a gente pensar em todas, né? Não só na questão da carne vermelha, porque isso a gente já vai chegar numa questão de saúde intestinal, né? Porque isso aí pode haver uma proliferação de bactérias que não são tão interessantes. Não se generaliza, questão de gram-positivas ou gram-negativas falando que são boas ou ruins, mas em maior tendência, as gram-negativas, elas produzem alguns produtos que a gente chama de lipopolissacarídeos, tá? Que é o LPS, que não seria tão interessante, iria promover um ambiente mais para a proliferação dessas bactérias não interessantes. Então, por isso que eu estou falando da integridade dessa carne, tá bom? Justamente por isso. Mas exatamente. A gente vai falar sobre o intestino. E ferro em excesso para parkinsoniano favorece o estresse oxidativo. Exatamente. Em excesso, então, não é interessante. Ferro em excesso e cálcio em excesso, também o ferro mais por essa questão de favorecimento do estresse oxidativo, não é interessante, tá? Por conta do metabolismo da levodopa, vai acabar não trazendo resultados interessantes se você consumir ferro demais. A carne vermelha é riquíssima em ferro. E por isso que a gente pensou na questão dos fitos para a questão do quelar minerais, tá? Então, metais pesados, perdão, e também a questão de quelar o ferro. Exatamente. Tá? Então, a gente tem que pensar em quelar ferro, tá bom? Então, os fitoterápicos, né? Tudo que vem de plantas, assim, que você pode consumir, obviamente, na forma de chás ou na forma de cápsulas, pode ser interessante. Tem que ser avaliado individualmente, mas pode ser interessante porque esses extratos, todos os extratos, né, de plantas, eles têm atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória, tá? E é extremamente interessante. Uns têm mais, né, o extrato da uva, por exemplo, né? Outros têm menos, mas é extremamente interessante esses que nós falamos. Exatamente. Se a gente for trabalhar, voltando na questão da mucuna, o que a gente viu em trabalhos é que a associação da mucuna com a levodopa tem levado a uma boa tolerância, né? Tem sido interessante aí essa associação, tá? Esse extrato da mucuna pruriens, tá? Exatamente. E vem esse nome da questão de pruriens, pela questão de prurido, né? Que a gente chama, coceirinha, né? Que pode dar, mas por isso que vem a questão do nome. Mas, enfim, é interessante essa associação. Mas sempre pensar, igual a gente acabou de falar, que o excesso em um ambiente que já está pró-oxidativo pode ser até um veneno para o seu cérebro, tá? Não é interessante, que vai no metabolismo da dopamina, vai formar a 6-hidroxidopamina, que não é muito interessante, né? É uma substância que a gente utiliza até como neurotóxica em modelos animais. Quando você vai fazer um experimento utilizando camundongos, por exemplo, e quer induzir a doença de Parkinson, né, o parkinsonismo, nesses camundongos, a gente utiliza essa neurotoxina, tá? Mas esses compostos, esses fitoterápicos, esses nutrientes são interessantes demais, tá? Para você utilizar, eles têm atividade antioxidante, anti-inflamatória, né? Você com certeza vai ouvir falar muito de licopeno, de resveratrol, de beta-caroteno, porque são coisas que, né, no futuro a gente vai precisar voltar a ter uma alimentação saudável, né? Todo mundo, de forma generalizada, que eu digo. Exatamente, né? Então, trabalhando aí para a gente estar finalizando e a gente vai falar a frase daqui a pouquinho, né? Mas vamos trabalhar a questão de fitos, né? Camellia sinensis, que a gente já sabe que vem, né? O chá preto, o chá branco, o chá verde, tá? Então, vocês podem estar utilizando essas diferentes formas, tá? Da mesma planta, tá? Existem outras, igual eu já falei em alguns vídeos, oolong, chá amarelo, porém esses três formatos é o que a gente vê mais interessante, tá? A gente trabalhar mesmo com esses outros fitos que eu falei, sempre com essas para colocar no dia a dia, tá? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e a gente vai trabalhando, tá? Exatamente. Isabel, nesse trabalho eles utilizaram 30 gramas da própria mucuna triturada. Mas a quantidade ideal tem que verificar, né? Se você vai estar tomando um medicamento associado, é um pouco subjetivo a gente falar de forma superficial, porque se a gente der uma quantidade aqui, mais ou menos assim, a pessoa consumiu triplo, né, e tiver efeitos adversos, a gente não consegue dar
suporte nenhum, porque a pessoa vai falar que é a gente que falou ainda, né? Exatamente. Então, mas eles utilizaram lá 30 gramas, tá? Triturada. A questão de plantas, tá, do fitoterápico, é porque tudo depende, inclusive até do momento que a planta foi colhida, tá? Então ele vai ter mais os seus princípios ativos, digamos assim, meio-dia, que o sol tá queimando ali. E aí essa planta vai tender a ter mais princípios ativos, justamente porque é o momento que ela tá produzindo mais esses princípios para proteção. Na verdade, a gente usa para nossa saúde, mas, na verdade, isso é para autoproteção da planta, tá bom? Então, tudo depende. Por que eu tô falando depende? Pode ser que uma planta que foi aqui na minha casa, vamos usar assim, né? Na nossa casa, a gente planta ali e o solo era de uma forma e a gente colheu de madrugada. Sim. Então, ele vai ter menos princípios ativos em relação... Então, a gente tem essa questão do fito, tá? Mas, quando eu vou prescrever, a gente começa a prescrever com algumas padronizações, tá? E isso seria mais interessante. Mas aqui no trabalho, o que eles me falaram foi 30 gramas dessa plantinha. Então é isso, galera. Tem mais uma série de nutrientes, uma série de fitoterápicos que a gente está colocando no nosso curso, né? Que a gente está para divulgar na segunda ou terça-feira que vem aqui no nosso canal, né? Aqui na nossa página, no nosso canal no YouTube, nas nossas redes, tá? Então a gente está fazendo um negócio bem legal, tá? Num valor acessível, porque a gente sabe que o tratamento do Parkinson não é muito barato, né? Então a gente está fazendo realmente para ajudar vocês, tá? A nossa missão, como eu falo todas as vezes, é ajudar vocês e de coração. Então a gente já colocou o nosso e-book, tá? A gente colocou um preço simbólico lá no e-book. Só para a gente não pagar na plataforma. Só para não pagar para a plataforma, tá? E a gente vai ajudando vocês aqui pelas redes sociais também. A gente está sempre livre para responder todas as perguntas. E amanhã a gente vai falar também sobre dieta low carb, sobre dieta cetogênica, sobre dieta vegetariana na doença de Parkinson. Alguns trabalhos já mostraram benefício na dieta cetogênica, dieta vegetariana. Então, não perca a aula de amanhã, que é a última da semana da progressão do bem, tá? E tem o prêmiozinho que você vai ter se completar a frase. Isso, né? Falando em frase, mas antes de falar a frase, eu só vou dar o resumo da aula de hoje, tá com 4 pontos. O que a gente precisa pensar? Diminuir neuroinflamação, tá? Esse é um ponto. Aumentar a neuroproteção, é claro, tá? Fazer a diminuição do estresse oxidativo, melhorar a questão de quelar os metais pesados, tá? Então, tudo isso a gente vai trabalhar uma boa estrutura para vocês, tá? E existem também de extra e bônus aí a gente trabalhar com algumas coisas que diminuem em até 40% a chance de ter Parkinson, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre prevenção de Parkinson também, né? Para que vocês orientem, né, os familiares, vocês que vão ser propagadores do conhecimento a partir de agora. A gente quer treinar, exatamente, a gente quer treinar vocês para que vocês saiam espalhando saúde por aí, né? A gente não quer que parkinsoniano fale tanto de doença, a gente quer que vocês falem de saúde, exatamente. Querem que vocês levem palavras de esperança para as outras pessoas. Exatamente. E anote aí a frase, quem anotou na segunda e na terça. Hoje é qualidade. Tá? A palavra é qualidade. Amanhã a gente termina a nossa frase, né? E quem souber a frase vai falar com a gente, né? Porque amanhã a gente ainda vai terminar, ainda vai ter mais palavra. E amanhã vocês vão enviar para a gente vai dar um presentinho. É, né? Isso aí. Mas, gente, gostaram? Aperta coração pra gente. Gostaram? Diga eu. Queremos saber, né? E queremos toda a energia amanhã. É isso aí. E amanhã, convide o máximo de pessoas possível. A gente vai estar ao vivo, sem falta, amanhã no YouTube. A gente está colocando agora a live no YouTube também, mas amanhã a gente vai estar ao vivo no YouTube e aqui no Instagram, tá? Vou tentar até transmitir pelo Facebook. Vou ver se eu aprendo isso. Porque aqui a gente que faz tudo. Gente que monta, iluminação, para a gente conseguir ajudar vocês, mas com uma certa qualidade também, tá? Exatamente. E a gente vai melhorando aos poucos, tá bom? Então é isso. Amanhã a gente se vê aqui, 7h30, tá? 19h30. Vera, ótimo.
Coloque lá, faça as receitinhas lá, e se você tiver resultado positivo, compartilhe com a gente. Exatamente, tá, queremos saber, né? Exatamente. Então, é isso, galera. Um beijo, tchau, tchau. Estamos à disposição de vocês e até amanhã. Um abraço, tá, galera?